Olá, pessoal. Então, agora a gente vai dar mais um passo aqui para subir o rio. Então, agora a ideia é migrar, então, uma conta do básico para o intermediário quando a turma já está todo mundo firme, né? Já está bem firme, aí a gente bota mais cacau no rio, na canoa, né? Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Primeira coisa que precisa ser feita é o administrador. Ele precisa entrar no ambiente, no painel do administrador, no link do administrador. Vim aqui na conta e apertar esse editar aqui, não o gerenciar, o editar. E aí ele vem aqui, ó, da básica para intermediária. Só isso. E salva. Acabou, já foi feito o upgrade, tá? E aí, por exemplo, aqui essa é a tela do básico, né? Então tem esse menu que a gente já falou. Se eu sair, então, e entrar de novo, que aí eu escolho, né, aqui a conta, que aí eu fiz, né, o login, eu fiz a atualização agora. Quando eu entrar, ó, ele já tá mais parrudo. Percebe? Eles já entraram, então, novos elementos aqui para a gente configurar. Gente, aqui não tem muito segredo também. Vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai cadastrar clientes, tá? Esses clientes são clientes que a gente queira entender da onde está vindo, para onde está vendendo. Então, por exemplo, eu tenho um novo cliente, né, que não gostaria de ter a Natura, né? Por exemplo, ou alguma outra. Vou dar um exemplo aqui para a Natura. Então, você poderia colocar aqui algumas informações opcionais, né? E aí você salva. Por exemplo, aí eu tenho outro cliente que é, por exemplo, a prefeitura de São Luís, por exemplo, né? Com a merenda escolar. Aí, né, você pode cadastrar outras informações, tal, mas o básico é o nome, né? Então, simples assim, você vai cadastrar os principais clientes do negócio comunitário. E fornecedores, a mesma coisa. Aí tem regras para, por exemplo, dá para cadastrar as famílias, as quebradeiras de coco? Lógico que dá. Então dá para colocar, por exemplo, um caminho seria colocar quebradeiras, tracinho, por exemplo, a Antônia, né? Aí pode ter, por exemplo, mais uma quebradeira, das quebradeiras a Fátima, certo? E aí eu posso também colocar, por exemplo, a embalagens Souza, por exemplo, que fornece embalagens. Aí eu posso colocar, ou eu posso colocar, por exemplo, posto de gasolina do Pedro, por exemplo, aquele lá da esquina, tá certo? Aí você vai colocar aqui os fornecedores, se vocês, né? Certo? Aqui ele até ficou erradinho, se você quiser, você edita embalagens, certo? Gente, simples assim, cadastra fornecedor, cadastra cliente, cliente e fornecedor. Usuário não muda, tá vendo? Ó, todos os usuários vêm certinho, né? E nas configurações, gente, as categorias, ó, e os itens, eles estão aqui. O que que vai entrar adicional aqui? Os centros de custos. Por exemplo, o que que seria? Aí, centro de custos também, gente, o ideal é ter uma oficina de plano de contas, construir o plano de contas, que além da categoria e do item, é organizar os centros de custos. Por exemplo, nesse caso de um negócio comunitário de Babaçu, tem aqui o azeite, a farinha e o azeite e o óleo é feito na usina de óleos. A farinha é na casa de farinha. E a cocada é na unidade, na doceria, vamos dizer assim. Então a gente tem três unidades de negócios que podem ser os centros de custos, porque depois o grupo quer entender como que ficou, qual foi o resultado de cada unidade de negócio separada. Isso depois vocês aprofundam, tá? Nos estudos ali, mas aqui eu mais ensinar para como faz. Então você vai colocar aqui, por exemplo, usina de óleo, né? O tipo, aí se você quiser, você pode colocar aqui o tipo, mas é opcional. Então vamos começar do simples, tá? Então, pum. Esse caso seriam operacionais, unidades operacionais, tá? E eles seriam cadeias e receitas, por exemplo, ó, cadeias e receitas, que são as. Isso é opcional também, tá, gente? O que é importante é usina de óleos. Pronto. Aí você salva a usina de óleos. Aí eu quero que aqui, por exemplo, seria, né, a casa de farinha. E aí, ó, nem vou colocar nada, vou colocar só, opa, casa de farinha aqui. E a gente colocaria a cozinha comunitária, por exemplo. Vamos imaginar que o negócio comunitário tenham três unidades, beleza? Pus aqui os três centros de custos, né? Então, beleza? Categorias já tinha.
itens já tinha, contas. Qual que acontece? Acontece o seguinte, a gente pode ter duas contas bancárias. Por que duas contas bancárias? Um para receber da Natura e a outra para receber da prefeitura. E aí, por que que às vezes faz essa separação? Também é uma questão para aprofundar, não é agora a hora de ensinar como é que organiza as contas bancárias quando tem mais de uma. Aqui é só para a gente poder cadastrar, tá? Então a gente vem aqui e cadastra a nova conta bancária. Então, por exemplo, seria a conta do Banco do Brasil, né? Vamos dizer assim, né? Aí a gente coloca uma conta bancária, o saldo inicial, né? Se quiser colocar ali para poder fazer a conciliação bancária, então pega lá no o extrato no dia, por exemplo, hoje, dia 23 de agosto, eu vou lá, pego no extrato, ele vai ter, por exemplo, 345,67. Isso é para fazer a conciliação bancária, né? Porque vocês estão dando um passo para a intermediária. Tá aqui a conta bancária. Aí eu vou colocar uma outra, imagina que a gente criou lá no, na Caixa Econômica, né? Mas para dar exemplo, aí eu tenho, por exemplo, R$ 1.000, ou que tá R$ 0, porque a gente abriu ela para poder, por exemplo, no 1º de agosto a gente abriu ela para poder receber da prefeitura. Tô dando exemplo. Beleza? Acabou, gente. É isso. Centro de custos, contas, cliente, fornecedor. Aí tá tudo certo, tá salvo. Aí o que que vai acontecer? Na hora, então, de fazer um lançamento, o novo lançamento, pegar aqui, por exemplo, o que que a gente vai poder a gente fazer? Primeiro, já tem um lançamento interno. Eu posso passar de um centro de custos para outro. Imagina que o centro de custos, a cozinha comunitária comprou um lote de óleo para fazer um produto com óleo de babaçu. Então você faz uma transferência entre centros de custos. Isso pode acontecer? Acontece. Por isso que a gente cria aqui, tá? Mas basicamente essa é a novidade. Tem o interno, também vai ter a parte do manual do usuário. Não é agora a hora de aprender a usar certinho, mas só para trazer o que tem a mais. Então, se você for fazer, por exemplo, uma entrada, além do valor da data. Aí a gente vai pedir aqui, ó, o centro de custos. Por exemplo, vendeu, vamos colocar óleo, a cozinha comunitária, né? Foi uma entrada de R$ 450. A categoria foi de cocada, né? A conta foi no Banco do Brasil. E o item foram as caixas de cocada. Pronto. Foram caixas de cocada. O cliente, ó lá, tá vendo? Aumenta. Aí a gente coloca a Prefeitura de São Luís, por exemplo, certo? E aí salva. Então, a gente incluiu mais elementos agora. Ficou um pouco mais difícil lançar, porque a gente tem que vincular o centro de custos e vincular a conta que antes não precisava, né? Mas também não é complexo, né? A questão é ir para o básico, firmar, para daí subir um pouco mais o rio com esse sistema. Tá bom, gente? Então, assim a gente deixa você migra de uma conta básica para uma conta intermediária, né? Resumindo, cadastra os clientes, cadastra os fornecedores e inclui os centros de custos e as contas bancárias. Essas questões de construir a lógica de centro de custos, a organização das contas bancárias, aí é um conteúdo à parte. Aqui é mais que botão que você aperta para configurar, tá bom, gente? Então é isso aí. A princípio, a gente fecha aqui essa parte, então, de uso do intermediário, e aí a gente fica, então, para o avançado, que aí tem mais coisas, mais novidades. Então, seguimos aí, vamos passo a passo, subindo o rio, né, para chegar lá. Tá bom, gente? Então, gratidão, até a próxima.